E aí, gente, beleza? Vamos falar um pouco sobre curva de aquecimento, tá? A gente já sabe que a matéria ela vai se apresentar em três estados básicos, né? Em três estados de agregação, que são o sólido, a gente está vendo aqui o exemplo da água, né? O gelo, o líquido e o gasoso. A gente já falou que o sólido, as partículas estão bem juntinhas, tem pouco espaço para elas se mexerem, então elas vibram um pouco. No líquido, elas têm uma velocidade um pouco maior, estão vibrando um pouco mais rápido, por isso as partículas estão um pouco afastadas. E no gasoso, as partículas estão bem afastadas e têm uma velocidade muito alta, por isso a temperatura é maior, né? A temperatura é uma medida da velocidade das partículas em uma substância, né? Em um determinado sistema. Bom, a gente quando analisa como varia a temperatura de uma substância com o passar do tempo, à medida que a gente aquece ela, se você pegar a substância no estado sólido e for aquecendo até que ela vire vapor, até que ela vá para o estado gasoso, a gente consegue perceber algumas particularidades. Por exemplo, no caso de uma substância pura, a gente vai ver que ela apresenta pontos de fusão e de ebulição em temperaturas evidentes, ou seja, o ponto de fusão e o ponto de ebulição vão acontecer em temperaturas que eu consigo ver exatamente, porque naquela temperatura, por mais que eu continue aquecendo, eu não vou ter mais mudança na temperatura. Quando atingir o ponto de fusão ou o ponto de ebulição, por mais que você aqueça, por mais que você dê calor, você não vai notar mudança na temperatura. Vamos analisar aqui esse gráfico de aquecimento da água, por exemplo. Se eu pegar a água em qualquer temperatura negativa, em qualquer temperatura abaixo de 0 Celsius, a água vai estar sólida, eu vou ter gelo. Se eu começar a aquecer essa água, vamos supor que eu pegue esse gelo, boto numa panela e põe no fogo. Enquanto eu estiver aquecendo, vou botar um termômetro lá dentro para olhar. Enquanto ele estiver lá no fogo, o tempo vai passar e eu vou ver a temperatura subindo até chegar em 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água. É a temperatura em que a água passa de sólido, que é gelo, para líquido, água como a gente conhece. E quando chegar nesse ponto de fusão, por mais que você aqueça, veja que o tempo passa, mas a temperatura não muda. A temperatura continua igual. A gente vê esse patamar aqui, ó. Então, enquanto ele está derretendo, eu tenho sólido e líquido, e nesse espaço aqui de tempo, a temperatura não vai mudar. Quando todo o sólido derreter, quando tudo virar líquido, aí a temperatura volta a subir. E aí, ó, o tempo vai passando e aquela minha substância vai começar a se agitar e eu vejo a temperatura subir. Quando começar a evaporar, quando as primeiras partículas começarem a evaporar, novamente a temperatura para de mudar, a temperatura fica fixa. Eu tenho novamente um patamar. Isso aqui, no caso da água, é o meu ponto de ebulição e ele acontece a 100 graus Celsius. Então, enquanto eu tiver água virando vapor, não importa a energia que você coloque, a temperatura não vai passar de 100. No caso da água, né? Porque toda a energia que você está dando está sendo usada para tirar as moléculas do estado líquido e agitar para o estado gasoso. Depois que tudo que for líquido virar vapor, quando eu só tiver vapor, aí a temperatura volta de novo a subir, certo? Então, enquanto eu tenho um estado só, eu posso aquecer, a temperatura aumenta. Ó, sólido, a temperatura aumenta. Enquanto eu tenho só líquido, a temperatura aumenta. Quando eu tenho só vapor, a temperatura aumenta. Agora, quando eu tenho dois estados, quando eu tenho o derretimento do sólido ou a evaporação do líquido, a temperatura não muda. Nos estados de transição, a temperatura fica fixa. É o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? São em temperaturas evidentes, a temperatura não muda. Já quando eu falo de uma mistura, as misturas não apresentam ponto de fusão e ebulição evidente. Eu vou ter uma faixa de temperatura, ó, vê que aqui eu não tenho aquele patamar retinho como eu tinha na substância. Eu tenho sólido, quando começar a derreter, ela continua aquecendo mesmo derretendo.
No caso de uma mistura, porque eu tenho mais de uma substância lá dentro. Então pode ser que uma das substâncias esteja derretendo, mas a outra ainda não. Então continua a aquecer. Eu continuo a ter essa inclinação na temperatura. Eu continuo tendo a temperatura subindo. E aí, quando tudo fica líquido, aquece mais um pouco. E quando vai evaporar, novamente eu não tenho aquela temperatura fixa. Ó. Vê que aqui entre 65 e 100 eu tenho líquido e vapor. Então eu tenho uma faixa de temperatura. Eu tenho uma faixa de temperatura em que acontece a fusão ou ebulição. Aqui, ó, entre menos 15 e 0, eu tenho a faixa de temperatura da fusão. Aqui, entre 65 e 100, uma faixa de temperatura de ebulição. Isso aqui, no caso, seria uma mistura de álcool e água, por exemplo. Né? Então, a diferença, quando eu trato de uma mistura e uma substância, é que no caso da substância, vendo aqui ao lado uma da outra para ficar bem simples, no caso de uma substância, ó, eu tenho aqui a temperatura de fusão bem evidente, ó. Eu vejo que no gráfico não muda, a temperatura é uma só, 100. A temperatura de ebulição também é uma só, ela não muda, ó. Eu vejo aqui, ó, 100, não muda, 0 na verdade aqui é a fusão, né? Não muda a temperatura. 100 aqui é ebulição, ó, líquido e vapor, não muda. Já na mistura, eu vejo ela mudando, tá vendo? Então, eu tenho uma faixa, ó, entre 0 e 15, a temperatura aqui está subindo e está fundindo, derretendo. Entre 65 e 100, está ebulindo, virando vapor. Eu tenho uma faixa entre 65 e 100. Diferente da substância, ó, que é só no 100, tá vendo? Ó, não muda, fica fixo. Então é isso, gente. Quando eu vou analisar as curvas de aquecimento de uma substância e de uma mistura, eu vou diferenciar por isso. Na substância, eu tenho temperaturas de fusão e ebulição definidas, elas não mudam enquanto a mudança de estado acontece. E no caso das misturas, eu tenho uma faixa de temperatura e não uma temperatura específica. Nós vamos ter ainda dois tipos de misturas especiais, são as misturas eutéticas e as eutrópicas, mas a gente vê isso numa próxima aula, tá? Essa parte é só isso, simples assim.